Sejam muito bem-vindos ao meu canal, é isso mesmo, canal de concurso do professor Digão Concursos. Você, professor e professora aprovada no concurso da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que já foi convocado, não perca os exames, é isso mesmo, os exames para a perícia médica, fiquem de olho. E hoje vou portar aqui no nosso canal a nossa live, é isso mesmo, a live da Secretaria da Educação, que é tão esperada para esse concurso. E muitos professores estão entrando em contato no privado, é isso mesmo, perguntando a respeito dos problemas que estão tendo nas perícias. É isso mesmo, estamos tendo vários problemas, vários professores estão fazendo denúncias que estão tendo algumas reprovações, como obesidade, reprovações também como miopia, pressão alta, enfim. Logo, logo eu vou fazer um vídeo detalhado, mas para isso eu preciso do seu incentivo, professor. Eu preciso que você se inscreva no meu canal, compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho para receber sempre vídeos novos e também deixe aquele seu like maroto e faça seu comentário. E também, se você não gosta desse tipo de conteúdo, faça sua crítica, mas uma crítica construtiva, que o meu objetivo não é ser melhor que ninguém, mas sim oferecer qualidade e sempre aprendendo. Vejo muitos canais aí que não falam a verdade, ficam enrolando, e aqui é o único canal do YouTube. É isso mesmo, professor Digão Concurso, que fala a verdade. Então pegue o papel, a caneta, não perca nenhum ponto, nenhuma vírgula, porque esse concurso, meus amigos, professores e professoras, já deu o que falar, né? Teve gritaria, teve liminar da liminar, recursos do recursos, né? Mas enfim, eu creio sobre as novas contratações vai ter muitas coisas por aí. É isso mesmo. Algumas pessoas estão falando que não vai ter convocações, mas olha, eu creio que vai ter uns 15 a 20% de reprovações na perícia. Então, o concurso público é uma caixinha de surpresas, né? Inclusive esse governo aí. Mas enfim, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa live. É isso mesmo, a live recente. Em nome de Jesus, você terá a sua aprovação, porque sem Deus nada podeis fazer. Um forte abraço do professor Digão Concursos e bons estudos.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Centro de Mídias, também no canal do YouTube, né? Eu sou a Alexandra, da Coordenadoria de Recursos Humanos. Ao meu lado, a Karina, diretora do CEMOV, e o Luiz, técnico do Centro do CEMOV. Essa live hoje, ela começa o nosso processo de atribuição, né, para 2025. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o período de inscrição, né, e algumas melhorias que a gente fez aí no sistema, na sede, né, para atender o processo de inscrição para a atribuição de 2025. Fiquem tranquilos que essa live ela vai ficar gravada aí no Centro de Mídias e também ali no YouTube ela vai ficar disponível. A qualquer tempo, se tiver alguma dúvida, você poderá retornar à live, tá bom? Então vamos lá, Karina. Vamos lá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira conversa, a nossa primeira orientação a respeito do processo de atribuição que se inicia com as inscrições. Então, o intuito dessa primeira conversa é passar orientações gerais sobre esse período de inscrição, quem é o público, enfim, o período, passar todas as orientações para que vocês possam realizar essa inscrição, com a classificação, manifestar interesse, e aí seguiremos com as demais etapas da atribuição de classes e aulas para 2025. Tudo bem? Então, vamos lá. Na nossa apresentação, nós traremos, então, a orientação técnica, que é a inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas para 2025. Ok, pode passar a apresentação, por favor. Então, quais serão os tópicos, quais serão os itens que serão tratados nessa primeira live com vocês, professores? Então, nós falaremos das inscrições na sede, nós abordaremos qual é o público-alvo dessa inscrição, o cronograma. Informaremos o que há de novo, né, em relação a esse novo processo, algumas informações importantes e também as telas dos sistemas que vocês visualizarão no momento em que for liberada a inscrição na sede, para vocês realizarem propriamente a inscrição para atribuição. Então, vamos lá. Então, inscrições na sede. As inscrições para o processo de atribuição ocorrerão de maneira online por meio da plataforma sede, então permanece ainda, não é nada novo, continuamos trabalhando na sede com a inscrição e com o processo de atribuição. Então, o endereço da plataforma, como já é conhecido, né, de toda a rede, sede.educação.sp.gov.br, e é importante frisar porque nessa primeira etapa nós teremos os remanescentes. Então, pode ser que tenhamos pessoas que farão a inscrição e ainda não tenham esse acesso, essa familiaridade com a nossa plataforma. Então, só frisando, sede.educação.sp.gov.br, e depois nós passaremos todas as orientações relacionadas ao acesso à Secretaria Escolar Digital, sede. Então, no período de inscrição, será possível verificar dados pessoais e as informações sobre os critérios de classificação com opção de recurso. Então, todo candidato que realizar acesso à sede para realizar sua inscrição nesse momento, visualizará alguns dados pessoais e também as informações relacionadas ao critério, a depender, claro, do perfil que está realizando o acesso para a inscrição. Perfeito. Então, vamos lá. É muito importante agora que a gente fale sobre o público-alvo. Quem é que vai realizar, nesse momento, a inscrição na sede? Então, poderão se inscrever, neste momento, somente os docentes efetivos. Os ingressantes, né, são aqueles candidatos que realizaram a sua escolha de vaga na sessão de escolha que foi realizada entre 6/8 a 6/9. Então, esses são os ingressantes que realizaram a sua escolha de vaga. Os não efetivos, que é categoria F, normalmente, popularmente falando, e os remanescentes do concurso público. Então, qual é o ponto de atenção aqui?
Os docentes que estão, eu não fiz o concurso público ou não estou aprovada, estou somente no processo seletivo. Esse é o momento para eu realizar o acesso à sede, realizar a minha inscrição? Não, não é o momento. Então, os candidatos que estão no processo seletivo terão um momento posteriormente divulgado, né, para realizar sua inscrição na sede para participar do processo de atribuição. Então, eu vou frisar qual é o público-alvo que realizará a inscrição. Então, efetivos, os ingressantes que realizaram a escolha de vaga, agora, finalizada em 6 de setembro, os docentes não efetivos e os remanescentes. Pode passar, por favor. E aqui eu acho que é muito importante a gente frisar quem são os remanescentes do concurso, porque isso pode gerar um pouquinho de dúvida em relação a quem vai realizar o acesso ou não. Então, isso já está, inclusive, estabelecido na resolução SEDUC, que foi publicada agora em setembro, resolução SEDUC 64. Então, lá diz quem são os remanescentes e quem não é remanescente do concurso público. E eu vou frisar esses perfis na apresentação logo em seguida. Então, quem é remanescente do concurso? Remanescente é o candidato aprovado, no geral. Candidato que foi aprovado e que não foi convocado. Basicamente, esses são os remanescentes. Então, como eu sei que eu sou um candidato aprovado, né? A nossa classificação final do concurso foi publicada dia 19/7. Então, todos aqueles que estão na lista de 19/7, que é a classificação final, são aprovados no concurso. Mas os remanescentes são aqueles, basicamente, que não foram convocados para a sessão de escolha. Quer dizer, estou aprovada, mas ainda não chegou na minha classificação em determinado componente para eu realizar a escolha. Quem é remanescente também? Eu realizei a escolha, mas no momento em que eu fui, já não havia mais vaga para a minha jornada. Então, por exemplo, eu escolhi a jornada completa para a disciplina de biologia. No momento que foi chamada a minha classificação, já não havia mais para a jornada completa, disciplina de biologia, uma vaga disponível. Eu sou também considerada uma remanescente. Então, esses são os dois perfis de remanescente que nós temos, que poderão realizar a inscrição na sede. E agora eu quero frisar quem não é remanescente, quem não estará com a inscrição, quem não visualizará a inscrição para realizar, não estará com a inscrição aberta para fazer seu processo. É o candidato não aprovado no concurso. Então, não estou na lista, fiz o concurso público, mas não estou aprovada na classificação de 19/7. Você não é um remanescente, você não realizará a inscrição para o processo de atribuição 25. O candidato aprovado que escolheu vaga, porque aí o candidato que escolheu a vaga, ele é um ingressante. Então, ele será tratado como um docente efetivo nesse processo de inscrição. Então, nesse caso, quem escolheu a vaga também não é remanescente. Candidato aprovado e convocado que não compareceu à sessão de escolha. Então, fui convocada, nós tínhamos, na sessão de escolha o intervalo de convocação a cada dia, para cada disciplina. Então, fui convocada, não compareci, sou remanescente? Não, não é remanescente, porque você teve a oportunidade de escolha do cargo, ok? E, por fim, não é considerado remanescente. Candidato aprovado que compareceu, mas desistiu. Então, fui convocada, estava na sessão de escolha, mas a vaga que estava disponível para a minha jornada de opção não era uma vaga que eu tinha interesse, ficava muito distante. Então, optei por não escolher a vaga no concurso. Então, eu também não sou considerada remanescente porque eu desisti da vaga para efetivação no cargo. Tudo bem? Karina, vamos só reforçar aqui do público-alvo, que eu acho que quando a gente está falando de remanescente, aí está falando dos aprovados de concurso. Exato. Então, a gente está falando neste momento
quem não precisa fazer a inscrição, mas tem outras etapas, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí os aprovados no processo seletivo e os que participaram do processo seletivo, mas em outro momento. Exatamente. Neste momento, esse é o público-alvo, tá bom? Não é que você não poderá participar da atribuição de 2025. Se você fez o processo seletivo, tem uma outra etapa. Ok? Exatamente. Então, só reforçando, remanescente são aqueles não convocados ou aqueles que foram convocados, mas não havia vaga no momento da escolha para a sua jornada. Tudo bem? Então, vamos lá. Prosseguindo. Então, agora muito importante esse ponto, que é o cronograma de inscrição para esse público que eu reforcei, né? Efetivos, não efetivos, ingressantes e remanescentes. Qual é o período de inscrição? Vamos iniciar amanhã, a partir das 12 horas, e a inscrição irá até as 23h59 do dia 21 de outubro. Então, esse é o período de inscrição. No entanto, isso é importante, realizou o acesso à sede e observou que algum dado não está ok, você tem um período menor para realizar a interposição de recurso, para cadastrar o seu recurso. Ele vai do dia 8/10, também abrindo às 12 horas, até às 23h59 do dia 15. Então, vou reforçar aqui, o período de inscrição vai até 21/10, mas para realizar o cadastro do seu recurso, até o dia 15 de outubro. Só para que vocês entendam, até o dia 15 é realizada o cadastro dos recursos e as unidades escolares, bem como as diretorias, terão um prazo um pouquinho maior, né, para realizar a análise dos recursos que foram cadastrados. Então, essa análise ocorrerá até o dia 18/10 e não consta, melhor dizendo, já consta em cima. Então, por exemplo, você fez a interposição de recurso, foi analisado no dia 18/10 pela diretoria de ensino. Depois você vai realizar o acesso à sede para finalizar a inscrição já com o deferimento ou indeferimento do seu recurso. Então, você faz um novo acesso à sede e finaliza a sua inscrição até 21/10. Aqueles que tiverem tudo ok já podem finalizar a sua inscrição já de imediato, mas aqui vai um ponto de atenção. Uma vez finalizada a inscrição, não é possível interpor recurso. Então, prestem bem atenção nos dados, nas informações que estão ali dispostas. Não está ok, faz a interposição de recurso até o dia 15/10 e, posteriormente, com a análise desse recurso pela diretoria, você vai finalizar a sua inscrição. Em seguida, nós realizaremos o processamento, finalizadas as inscrições, a análise dos recursos, nós realizaremos o processamento da classificação, dia 31/10, com o registro de todas as informações que foram apontadas pelos docentes, e no dia 1º de novembro, a classificação estará disponível na sede para que tanto diretorias como também professores possam realizar a consulta, ok? Karina, só um ponto de atenção aqui. Claro. A respeito dos recursos. O docente, o candidato, ele poderá entrar com recurso uma única vez. Tá? Então, a gente orienta que vocês revejam todos os critérios de classificação, o tempo que você tem, a formação curricular, com calma, né? Viu lá que tem algum dado que está divergente, que precisa ser editado, né? Que precisa ser corrigido pela unidade escolar, pela diretoria de ensino, aí vocês vão lá e fazem a interposição de recurso. Então, aí fez a interposição de recurso, o sistema não deixa mais você realizar sua inscrição, tá? Ele trava, porque tem um recurso pendente. Você só vai conseguir realizar a inscrição depois que esse recurso for analisado, né, pela unidade escolar, deferimento ou indeferimento, e aí você faz lá, conclui, né, a sua inscrição no processo. Perfeito. Então, vamos lá, prosseguindo então. E o que há de novo em relação à inscrição para o processo de atribuição agora para o ano letivo de 25. Tanto para os docentes efetivos e não efetivos, e aqui vai um ponto de atenção. A ampliação ou aumento da carga horária somente
se tiver 90% ou mais do critério presença. Ok? Então, isso é importante que vocês estejam cientes, porque às vezes você vai não atingir o 90% ou mais do critério presença, você não conseguirá optar pela ampliação ou realizar o aumento da carga horária para 2025. E o mesmo critério presença também para os docentes que desejam se credenciar para o programa Ensino Integral. Então, somente será habilitada a opção para você realizar sua inscrição no programa Ensino Integral se você tiver 90% ou mais no critério presença. Tudo bem? Pessoal, só recapitulando aqui um item, né, que a gente estava falando a respeito dos remanescentes, eu acho que a gente acabou esquecendo aqui de colocar uma informação, né? Então tem também o caso do docente que foi convocado e não compareceu. Tá? O docente convocado para a sessão de escolha e que não tenha comparecido, ele também está fora da lista dos remanescentes. Okay? Eu havia dito. Estava sinalizado lá? Tava não, perfeito. Sinalizado. Então era só para confirmar aqui. Então reforçamos, tá? Só reforçando aqui, tá? Mas de qualquer maneira, a gente depois disponibiliza o material, tá? Isso. Então aí vai servir de apoio, né, para vocês verem certinho como é que se dará, né, o processo de inscrição para atribuição do ano que vem. Então, prosseguindo. Vamos lá. Em relação aos ingressantes, né, aos docentes que foram nomeados agora, foi no dia 27, né, que foi publicada a nomeação, no 27 de setembro. Então, para esses docentes, que são os docentes ingressantes, eles não farão a opção de jornada. Então, vocês observarão que no momento em que vocês realizarem a inscrição, a jornada de opção corresponderá à jornada que você fez a escolha do cargo. Então, escolhi para uma jornada de português, 20 aulas, 25 horas, é essa opção de jornada que estará na sua inscrição e não há possibilidade de alteração. Tudo bem? Para o docente que escolheu a jornada ampliada, 40 horas, né, eles estarão automaticamente credenciados no programa Ensino Integral. Ok, mas eu desejo realizar a transferência para uma outra unidade do programa, e o sistema habilitará essa opção para você. Então, você já está credenciado, os docentes que escolheram jornada ampliada, escolheram em uma das escolas do programa Ensino Integral. Então, ele terá, no momento da inscrição, a opção de realizar a transferência, e aqui vale um ponto de atenção: a transferência será realizada entre unidades do programa Ensino Integral. Então, o docente vai optar uma outra diretoria que ele queira, mas será no programa Ensino Integral, tudo bem? E em relação aos docentes, aos ingressantes que escolheram uma jornada completa de 25 horas, eles não poderão se credenciar no PEI. Então, esses docentes, eles poderão realizar a opção pelo artigo 22, que você vai fazer lá o registro do artigo 22 e você pode pegar aulas, em outra unidade escolar ou outra diretoria de ensino diversa da sua classificação, desde que haja disponibilidade no saldo. Então, essa aqui é uma diferença em relação à inscrição dos ingressantes. Jornada ampliada pode optar por transferência entre PEIs, jornada completa pode realizar a opção pelo artigo 22. E o que há de novo para os remanescentes, né? Aqui é importante a gente... remanescentes são todos aqueles que não foram convocados de maneira geral, né? Já expliquei as especificidades anteriormente. Mas existem alguns remanescentes que eles têm vínculo conosco, né? Eles já, por exemplo, possuem um vínculo como contratado. Então, esses docentes que já possuem vínculo também devem atender ao critério presença para se inscreverem, para se credenciarem, né, no programa Ensino Integral. Ok? Vamos lá.
E agora eu vou trazer algumas informações importantes, né? A gente está falando dos critérios, né? Falou de todo o cronograma, mas a portaria, com todas essas datas que eu informei anteriormente, né? Iniciando dia 8/10, encerrando dia 21, interposição de recurso até o dia 15, elas estarão na portaria que será publicada amanhã em Diário Oficial. Todos os critérios de pontuação estão relacionados ao vínculo ativo. Então, sempre que o docente ele realizar a inscrição, ele vai observar que o tempo dele é no Magistério Público Estadual, aqui na SEDUC. Não trabalharemos com outros tempos, principalmente os remanescentes que realizarem um acesso à sede, eles vão observar que o tempo aqui na SEDUC. Ok? E, em caso de divergência de informação, poderão cadastrar recurso de acordo com as datas previstas em cronograma. Então, só para recapitular, cadastrar recurso é do dia 8 ao dia 15. Somente pode um registro de recurso, ou seja, dentro daquele vínculo. O docente que tenha mais de um vínculo poderá cadastrar um recurso para cada vínculo que ele tenha. Mas é importante que é um registro, então vale aqui o ponto de atenção que o Luiz trouxe anteriormente, né? Observar todos os pontos que foram apresentados, se necessário cadastrar recurso, e aí você vai informar todos os pontos que são necessários, que a unidade escolar, diretoria deve analisar. Tudo bem? Vamos lá. E agora nós traremos as telinhas do sistema para que vocês conheçam um pouquinho mais do sistema. Aqueles que já têm familiaridade, né, já conhecem, enfim, que já são da casa já conhecem, mas tem o pessoal novo, ingressante, e até mesmo os remanescentes, que nunca tiveram vínculo conosco. Então, esse vai ser um momento para a gente mostrar um pouquinho de como é a Secretaria Escolar Digital e como você visualizará as informações nesse momento de inscrição. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para o Luiz. Certo. Então, só para a gente alinhar aqui, né, como será, né, a inscrição na sede nesse momento, ela vai ser muito próxima do que foi o ano passado, tá? Então, não terão grandes surpresas, assim. O único ponto realmente que teve alteração, a gente destacou lá, né, que é o que há de novo, que é a questão dos pré-requisitos para designação, né, pré-requisito para ampliação de jornada, aumento da carga horária de estável. Então, são esses os pontos que mais tiveram mudança. O resto, vocês já estão familiarizados. Eu queria deixar também claro, porque eu sei que o pessoal assistindo live acaba assistindo live do celular e tudo mais, e a gente, para respeitar aqui, né, o layout, né, de como é feita as orientações, então os prints da tela eles estão bem pequenos, mas a gente tem um outro documento orientador, tá, que ele fica num formato maior, que a gente vai compartilhar com a rede, que tem as mesmas informações daqui, só que está de melhor a visualização, né? Tá mais fácil de entender, o passo a passo ele tá até mais detalhado, tá? Aqui eu vou passar de uma maneira superficial, né, na funcionalidade de inscrição e batendo os critérios, né, de cada tela de inscrição, né, separando lá porque os efetivos e IFs têm um tipo de inscrição e os ingressantes terão outro tipo de inscrição e os remanescentes também terão outro tipo de inscrição, mas aqui eu vou dar uma passada bem rápida por cima, depois a gente detalha nos documentos orientadores. Então vamos lá, todo mundo vai acessar a sede, né, utilizando as credenciais, né, que o pessoal já sabe lá que é o RG e uma senha. Caso não lembre da senha, eles podem estar lá fazendo o procedimento de recuperação de senha, que manda para o e-mail, aí manda um link lá e faz a recuperação. Então, seguindo aqui no PPT, depois que ele acessa a sede, né, ele tem que acessar o menu aqui para estar realizando a inscrição. O menu é o menu de atribuição inicial 2025, aí ele clica lá no menu, a janelinha expande e aí ele vai clicar lá na inscrição. Em seguida, né, ele vai verificar os vínculos que ele tem ativo com a rede. Então aqui no caso, ele traz um docente que possui apenas um vínculo, um docente efetivo. Então ele traz todas as informações das inscrições passadas, né? Então é possível verificar inclusive as inscrições dos anos anteriores aqui nessa tela, né? É aqui que ele vai selecionar o vínculo dele, se ele tiver acúmulo,
vai estar aparecendo aqui. Se a pessoa ela é ingressante e ela ingressou com 2 cargos, vai estar as 2 opções aqui. Se ela tem um vínculo ativo e também ingressou com um novo cargo efetivo, também vai estar disponível aqui, né? E se ela for remanescente, também vai estar disponível aqui. Então aqui ela vai selecionar qual dos vínculos que ela possui para ela dar continuidade a todo o processo de inscrição. Finalizando a inscrição aqui, ela vai ficar igual às demais aqui, de 2024 e 2023. Fica um botãozinho ali de visualizar o comprovante, uma vez que ele realizou, e dentro do período de inscrição ele também vai poder estar fazendo a edição. Acabou o período de inscrição, né, encerrou o período, ele não pode editar mais essa inscrição dele, tá? Então tem que se atentar aos prazos quanto a isso. Então, a primeira tela que aparece quando ele seleciona o vínculo, né, é uma perguntinha lá que a gente tem no sistema, isso aqui também não teve mudança, que é para fins de levantamento estatístico, né, de como que está a rede. Então, ele pergunta lá raça e cor, pergunta se é portador de deficiência e pergunta também se possui dependentes, né? Aí ele responde se sim ou se não e informa os detalhamentos de cada uma das questões. Em seguida, né, ele verifica a formação curricular. Aqui é válido reforçar, né, porque quando a formação curricular ela aparece nesse layout aqui, a gente está falando de pessoas, né, docentes com vínculo ativo com a gente, né? Então a gente está falando de efetivo, de ingressante, né, ou de ingressante não, perdão, de efetivo, de F, né, e o categoria O também aparece essa tela. Em seguida vem o questionamento sobre a atuação profissional em 2025. Aqui ele informa se ele possui acúmulo, ele informa também a jornada pretendida, no caso de efetivo, né? E opção pela designação nos termos do artigo 22. Lembrando, né, como de costume, que o categoria F aqui, ele vai selecionar a carga horária e ele vai indicar se ele pretende, se ele tem opção, né, se ele faz opção pela transferência entre diretoria de ensino. Isso é só um ponto de atenção, Luiz, aqui no ingressante, que vou até frisar essa opção pelo artigo 22, somente para quem escolheu jornada completa. Para o ingressante que escolheu jornada ampliada, será a opção de transferência, né, no programa, entre escolas do programa Ensino Integral. Isso mesmo, bem lembrado. Continuando aqui, aí vem a seguinte informação, né, quando a gente entra no campo ali do programa Ensino Integral. Se o docente ele já atua no PEI, ele pode informar se ele deseja permanecer na unidade ou se ele pretende se credenciar em outra diretoria. Aqui também pergunta se ele deseja se manter no programa, que ele pode indicar lá no momento de inscrição que ele não pretende continuar, né? Essa é uma das opções também que ele pode estar sinalizando aqui na inscrição já. Se ele não atua no programa Ensino Integral, e cumpre os requisitos, né? Lembrando que agora a gente tem um pré-requisito, né, para se credenciar, aí vai estar disponível lá para ele estar fazendo o seu credenciamento já na inscrição. Informado essas informações, né, ele segue lá para a conferência da pontuação dele. Então, quando a gente está falando aqui de efetivo, ingressante de F, a gente leva em consideração esses critérios aqui no tempo de serviço. Então, a gente tem tempo de unidade, a gente tem tempo de cargo e de função, e a gente tem tempo de magistério, né? O que tem uma grande diferença aqui em relação ao ano passado, né? É a questão que para o A e para o F não muda nada, mas para o ingressante ele não vai carregar o tempo de unidade escolar e ele também não vai carregar o tempo de cargo. Aqui, se ele tiver tempo com a SEDUC, ele traz o tempo de magistério dele e aí ele pontua nesse item. Só que existe essa diferença, tá? Então, atentando-se a isso, né, se ingressante, esses 2 tempos de unidade e de cargo, eles não entrarão aqui na inscrição. Ô Luiz, deixa eu só passar uma informação aqui no tempo de serviço, porque é motivo de recurso quando o docente ele é aposentado e ele não observa esse tempo aqui. Não conta, tá, pessoal? Então, o tempo de aposentadoria do seu cargo não vai entrar aqui. Ok? Exatamente. Então, não precisa entrar com recurso, se você observou, não vai entrar mesmo, tá bom? Então, esse é um critério da atribuição. A gente não vai contar o seu tempo de aposentadoria no cargo. Isso, o tempo concomitante também não entra, né? Isso. É importante lembrar disso também, que quando a pessoa possui acúmulo, ela tem algum período concomitante, a gente não vai contar esse período 2 vezes. Ela faz jus ao tempo, só que a gente não conta nos 2 vínculos, né? Conta uma vez só.
Isso. E aqui, Luiz, retomando ainda no tempo de serviço, o ano passado a gente já trabalhou com esse critério da pontuação máxima. O tempo de serviço é 45% dessa pontuação máxima. Isso. Então, observe que no caso em questão, o docente atingiu 26,27% de 45% possíveis nesse critério de tempo de serviço. Então, a gente segue a mesma regra, tá bom? Não há mudanças. Então, se você observar a sua inscrição agora, finalizada, e observar a anterior, você já consegue verificar que se você deu continuidade na nossa rede, você vai aumentar esse critério, tá bom? Isso, exatamente. O próximo critério é o presença em sala de aula. Também não há mudança em relação ao ano passado, né? Porque esse critério ele entrou para fins de atribuição, né? Fins de classificação ano passado, né? A gente estabelece uma data específica, que é onde a gente faz essa medição, né? De tempo, de presença, né? Desse ano ficou do início do ano letivo, 15 de fevereiro, até o final de agosto, 31 de agosto. Por que ficou até 31 de agosto? Por conta do lançamento dessa presença no sistema. Como a gente está iniciando aqui no início de outubro as inscrições, não ia ter tempo hábil para inserir a presença de setembro. Então, por conta disso, a gente conta até agosto. Aí a gente estabelece lá que tem 199 dias de possíveis presenças, né? Então, seria a pontuação máxima. E aí o docente, né? Tanto o A e o F, eles podem estar pontuando aqui nesse quesito, porque se eles tiverem essa presença, né, se eles tiverem essa assiduidade, eles podem pontuar ali até 0,25 pontos, né, que é 25% desse critério. Uma diferença aqui para o ingressante, porque como ele está ingressando num cargo novo, ele não traz essa pontuação. Então vai aparecer para o ingressante lá, né, porque é um dos critérios de classificação, porque ele vai estar classificado junto dos pares dele, só que aqui nesse item ele vai estar zerado porque não vai ter a presença nesse caso. Então nesse item ele fica sem a pontuação. Alguém quer complementar alguma coisa aqui nesse item? Não, no critério presença não. Ok. Então, seguindo aqui, a gente vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento ele teve mudança em relação ao do ano passado, né? Porque no ano passado a gente estava utilizando lá o Multiplica. Aqui a gente está utilizando, além do Multiplica, né, da edição de 2024, a gente também está utilizando a pós-graduação em matemática no SESI e também do Programa de Desenvolvimento de Líderes, né? Um ponto importante aqui é que a gente não soma esses pontos aqui. O candidato ele faz jus a um dos pontos, né? Então, se ele está presente em todos eles, se ele fez lá o Multiplica, se ele fez a pós-graduação e se ele também fez o Programa de Desenvolvimento de Líderes, né, o PDL, ele vai pegar a pontuação máxima do critério, que é 1 ponto. Ok? Agora, se ele fez só o cursista e fez o desenvolvimento, ele pega 1 ponto também. Ele não soma, né, meio ponto do cursista mais 1 ponto do PDL. Tá? Então, aqui ele vai fazer jus a um dos itens e a gente considera o maior. Ok? Então, aí, aplicando o peso, ele fica com a pontuação aqui desse critério. Em seguida, a gente tem o critério jornada, que a gente leva em consideração a jornada atual e a jornada de opção, né, do docente. Então, aqui, para A fica como jornada, para F vai ficar como carga horária, mas ela segue o mesmo peso, né? Se ele colocar lá, que nem o caso, o exemplo que está em tela, né? Jornada de 40 horas e a opção também for de 40 horas, ele vai levar a pontuação aqui de 0,5 mais 0,5. Entendeu? Então ele fica com 0,05, perdão, e 0,05 tendo uma pontuação na jornada de 0,1. Ok? A diferença aqui também é do caso do ingressante. O ingressante ele também é avaliado pelos mesmos critérios, só que pelo fato de ser ingressante ele não possui jornada atual. Ele vai pontuar na jornada de opção com a opção de escolha no ingresso, né, que vai ser completa ou ampliada, né, 25 ou 40 horas, e na atual vai vir zerada, né, o sistema ele já vai colocar essa informação automaticamente lá, vem zerada, e aí ele pontua de acordo com os critérios que ele atende, né? Isso para agora, né? O ano que vem ele já vai ter uma jornada atual e uma de opção para o ano que vem, para 2026, né? Para a atribuição de 26, ele segue, não vai ter prejuízo quanto a isso. E aí o último critério aqui, né, para fins de classificação dos efetivos, não efetivos e os ingressantes, é a titulação.
Titulação é a mesma coisa, né? A gente coloca lá uma pontuação para diploma de doutorado, uma pontuação para diploma de mestrado e um certificado, uma pontuação para certificado de aprovação em concurso. A única diferença aqui é que a gente soma os certificados para aprovação de concurso, né, de aprovação. Ele pode chegar até no máximo 5, né, que dão 0,25 pontos. Aí aqui nesse critério a pontuação máxima que ele pode ter é de 1 ponto, nesse item aqui. E aí aplica-se lá os 10% de peso para a pontuação final. Tá? Se eu sou docente efetivo, estou na rede e eu tenho um mestrado e não está lançado aqui. Eu devo entrar com recurso? Ok, você entra com recurso e pede lá a atualização da sua formação curricular, porque a informação que entra aqui é a que está cadastrada lá na formação curricular. Então, para docentes efetivos estáveis, né, não efetivo, eles recursam dessa maneira. Ingressante, ele tem que recursar, né, anexando o diploma no recurso. Tá? Então, eu sou ingressante, eu tenho mestrado. Eu não tenho formação curricular ainda na sede, porque o meu vínculo ele ainda não está ativo, né? A gente vai ativar esse vínculo ainda no futuro, mas para ele participar da atribuição agora, ele acessa o sistema, mas ele ainda não tem lá a base de dados deles com formação e tudo mais. Então, nesse sentido, eu faço jus à pontuação aqui de mestrado ou de doutorado. Então, entra com recurso, anexa lá, né, o diploma, que aí a unidade escolar, a diretoria, quando for analisar, ela vai conseguir colocar essa pontuação para você lá. Tá? Só que tem que fazer assim, eu recursei do meu tempo e esqueci de verificar aqui a parte da formação. Você não vai conseguir entrar com recurso novamente. Recurso é apenas um. Por isso que eu falo, vê bem detalhado, né? Vê de uma maneira bem detalhada todos os critérios para quando for cadastrar um recurso só. Ok? E após aqui, né, ao final da tela, né, a gente tem lá a somatória de todos os itens, né, de todos os critérios e a pontuação. A gente tem uma pontuação em nível de diretoria e uma pontuação em nível de unidade escolar, né, porque ele, em nível de diretoria ele não leva o tempo da unidade, e tem as opções de confirmar e cadastrar recurso. Aí lá no final que ele vê se há necessidade de cadastrar recurso, ele clica lá e cadastra um recurso, se não, ele pode confirmar a inscrição dele. Aqui nesse material não tem as telas do recurso, né? Porque como a gente tinha muita tela para estar apresentando e para não tomar muito tempo de vocês agora nesse período, né? A gente vai detalhar isso no documento orientador, tá? E aí tem as telinhas lá, como recursar sobre o que e tudo mais, mas é bem simples, 3 telinhas e finaliza. Luiz, só para reforçar, o slide anterior, que a gente fala de títulos, a gente só vai lembrar que a gente tem os ingressantes agora, então quando a gente fala de diploma de doutor e mestre, é na área da educação, tá bom? Sim, claro. Então, só para reforçar. Então, o seu diploma, se você tem, vai fazer lá vai encaminhar esse documento no recurso, tem que ser dentro da área da educação, ok? Perfeito. Então eu vou fazer até um complemento, então, porque certificado de aprovação também é referente ao magistério, não é? Isso. Certificado de aprovação é referente ao magistério. Tem que ser certificado de aprovação em concurso do QM. Do QM. Isso, exatamente. Magistério do Estado. Do Estado. Não nem de supervisor, nem de diretor, somente de professor. Isso. Somente de professor. Perfeito. Então é importante, isso aqui vale como ponto de atenção, certificado de aprovação como docente aqui no Magistério Público Estadual. Tudo bem? Certo. Então aqui a gente finaliza, né, basicamente as telas de inscrição dos efetivos, dos ingressantes e dos Fs. Agora eu vou mostrar para vocês como é que está o layout da tela dos remanescentes. É a mesma coisa, ele vai acessar no mesmo site com as credenciais lá no sede.educação.sp.gov.br. Uma coisa aqui, que lá no comecinho acho que cabe a gente reforçar na orientação, é que é educacal, é sem ser cedilha e sem o acento. Né? Então, ele vai colocar sede.educacal.sp.gov.br, porque senão ele não vai conseguir acessar aqui. Então, colocando assim, ele consegue acessar o sisteminha aqui da sede normalmente. Então, ele loga lá com as suas credenciais, ele vai acessar o mesmo menu, tá? A diferença é que ele vai ter um outro perfil, mas ele vai acessar aqui o mesmo menu.
né, também vai clicar aqui selecionando um vínculo. Então, aqui ele vai conseguir ver vínculos anteriores, né, inscrições anteriores. Se ele tiver acúmulo, vai estar aparecendo tudo aqui também. De repente é um F que acumula como remanescente, né, para celebrar um contrato, ou até um contrato ativo que está na lista de remanescentes. É aqui que ele vai estar verificando isso também. Selecionando lá, aí aqui já começa a mudar um pouquinho em relação à inscrição dos efetivos, não efetivos e ingressantes. Então a primeira coisa que ele coloca aqui, ele confere lá RG, CPF, nome, né, e seleciona a diretoria de ensino. Porque nesse caso ele vai poder selecionar qualquer uma das diretorias, tá? Ele fez a inscrição para uma diretoria, acho que indicou 7 diretorias na inscrição, né? E aqui ele vai poder selecionar qualquer uma para fins de celebração de contrato, para fins de contratação nos termos da 1093. Então ele selecionou a diretoria, clica ali em inscrição e aqui já vem uma tela mostrando a formação curricular dele. Então é assim, se o docente é categoria O ativo na rede, vai trazer lá das formações cadastradas no Portalnet. Mesma coisa dos efetivos, dos Fs, mesma coisa. Se ele é um candidato à contratação, o layout muda, né? Então, para docente com vínculo ativo, ele já traz assim a formação. Se de repente eu tenho uma nova formação, eu preciso entrar com recurso e pedir para fazerem a adequação. Agora, candidatos à contratação, né, sem vínculo ativo, o sistema ele traz a opção para inserir essa formação dele. Né? No caso aqui eu peguei um exemplo que a pessoa ela estava remanescente, né? Ela estava na lista dos remanescentes e a disciplina que ela prestou foi língua portuguesa. Então o sistema já vai trazer língua portuguesa. Né? De repente, se ela tiver alguma outra formação, ela pode estar inserindo aqui. Né? De repente, é comum, né, ter pessoa de língua portuguesa com formação também em inglês. É aqui que ela vai inserir isso. Né? Se ela tiver alguma outra formação, ela insere aqui. Lembrando que ela só vai conseguir finalizar a inscrição dela se ela colocar os anexos. Né? Então, ela tem que colocar o tipo da formação e ela tem que inserir também o anexo para ela dar continuidade, senão o sistema não finaliza essa inscrição. Seguindo aqui, aí ele traz as informações a respeito do programa Ensino Integral. Aqui vai caber a mesma informação que a gente estava passando lá no começo. O docente com contrato ativo, ele só vai conseguir selecionar a opção do PEI se ele tiver a assiduidade, né? Se ele tiver lá a frequência em sala de aula acima de 90%. Aí fica disponível para estar indicando credenciamento no programa. Se não tiver, vai ter uma mensagem explicando isso e não vai ter a opção para ele estar selecionando. Em seguida, a gente já vai para os critérios aqui de pontuação, né, para fins de classificação. Então, a gente vai trazer a pontuação do concurso, né? Tem uma formulinha aqui para aplicar o peso, né, para balancear com os demais critérios aqui desse item. Então, ele pega a pontuação dele, divide pela pontuação máxima e aplica o peso, que é de 55%. Ok? Então, aqui vai dar uma pontuação para ele referente à nota do concurso. O próximo item é o presença em sala de aula. No presença em sala de aula, né, no caso de docentes candidatos à contratação que não estão ativos, essa informação ela vem zerada, porque a pessoa não teve aula atribuída, não tinha contrato com a gente e vem zerado. Agora, quando a pessoa tem um vínculo ativo, vai carregar aqui as informações lá do presença de sala de aula dessa pessoa e ela pontua no critério. Em seguida, traz o tempo de magistério. Né? Então, se a pessoa já teve vínculo ativo com a gente, aqui vale tanto para docentes com contrato ativo, quanto para docentes candidatos à contratação. Se em algum momento teve vínculo ativo com a gente, o tempo vai estar registrado aqui no tempo de magistério, né? Em dias. E aqui é a mesma coisa, tem a formulinha ali. A gente pega o tempo da pessoa, divide pela referência, né, que são os 30 anos, né, de magistério, e multiplica pelo peso aqui, que no caso são 10%. E aí entra o desenvolvimento. No desenvolvimento entra apenas o multiplica. Então vai entrar ali o pontuação como multiplicador e a pontuação como cursista no Multiplica SP, sendo 1 ponto ou meio ponto, né, não somando também, conforme tinha dito anteriormente, para os efetivos e não efetivos. Aí, ao final da tela, a gente tem a pontuação final, né, que soma todos esses critérios, né, soma todos esses itens, e também tem a opção de cadastrar um recurso aqui.
Vale lembrar aqui que aqui até candidatos à contratação poderão gerar esse recurso aqui, tá? Porque como a gente não está trabalhando mais com informações autodeclaradas, né, são todas informações que tem na rede, a pessoa ela tem que ter a possibilidade de recursar sobre aquela informação, né, que ela julga não estar correta. Então, ele pode entrar aqui, cadastrar um recurso, esse recurso vai lá para a diretoria de opção de inscrição. Tá? E é a mesma coisa, inscrição fica travada, até a diretoria fazer a análise, depois que faz a análise de deferimento ou indeferimento, ele consegue entrar aqui e finalizar a inscrição. Ao finalizar a inscrição aqui também, será gerado um comprovante de inscrição, que ele poderá visualizar lá na tela da atribuição de 2025, lá, a mesma tela que ele se inscreve. E aqui a gente finaliza, né, basicamente, a parte das telas de sistema, né? Como eu havia dito, né, é uma coisa bem por cima, bem breve, né? O detalhado a gente vai encaminhar no formato de documento orientador, com tira-dúvidas, né, com todas as informações necessárias, né, para esclarecer todas as dúvidas que venham a surgir no processo de inscrição. Ok? Ok, então, obrigada, Luiz. A gente fez essa primeira pauta falando sobre a atribuição de 2025, demonstrando como vai ser lá a inscrição na tela, né, na sede. Vocês viram que não temos muitas mudanças, então, algo que vocês já fizeram ano passado, vão poder observar a inscrição anterior e ver os avanços que tiveram em pontuação, tá bom? O que avança aí é no critério de desenvolvimento, agora a gente tem o PDL e também a pós-graduação do SESI. Então, algumas atualizações nós fizemos, vocês vão conseguir visualizar elas, mas não foge à regra de contagem, tá? Então, a pontuação máxima é de 100% e cada critério tem o seu percentual lá. Então, eu só vou reforçar aqui com vocês que o processo de inscrição agora, ele é para o categoria A, o categoria F e o ingressante. Alexandra, mas eu sou professora e eu fiz a inscrição no processo da VUNESP para os anos iniciais. Não é este cronograma, tá bom? Será um cronograma futuro. A inscrição, ela começa como é a regra de atribuição, tá bom? Categoria A, F e ingressantes, tá bom? Remanescente. Desculpa, e remanescente, tá bom? Os ingressantes e remanescentes. Então, a sua inscrição ela também será realizada ainda no ano de 2024, mas não nesse momento. A gente inicia o processo com esses professores agora, fazendo a sua inscrição, e aí nós avançamos em etapas, ok? Não fique preocupado, sim, você fará a sua inscrição na sede, e aí a gente volta aqui para dar uma orientação técnica sobre este momento, ok? Certo, Karina? Perfeito. A gente pode até completar, né, que não é só o PSS VUNESP, né, que fará a inscrição futuramente, né? Tem o da FGV também, que é focado na educação técnica, né, no ensino técnico profissional, que ele também futuramente vai estar acessando a sede para estar realizando a inscrição, né, para fins de atribuição. Os iniciais também. Isso, E reforçando os anos iniciais, aqui também, né, que os anos iniciais, né, também estarão fazendo essa inscrição, né, que eles são provenientes lá do PSS VUNESP para 2025. Anos iniciais da casa, né, que já estejam, quer dizer, efetivo, não efetivo, eles já realizam a inscrição agora, né, já participarão dessa primeira etapa do processo de atribuição. Aí quando a gente fala de anos iniciais que estão no processo seletivo, aí passaremos as orientações em momento oportuno. Correto. Exatamente. Então, fiquem tranquilos que a inscrição ela é feita por etapas, ok? Então, por etapas, agora nós apresentamos a primeira etapa aqui, a F, ingressantes e remanescentes, ok? E depois nós voltaremos para falar das outras categorias, tá bom? Dos outros profissionais que vão entrar no seu determinado momento. Fiquem tranquilos, observem bem os detalhes da sua inscrição, você tem o período de recurso, tá bom? Ficou na dúvida, fala lá com o GOI da escola, pergunta, tá bom? Não fica com dúvida, só abra o recurso se você realmente observou que algo precisa ser atualizado, tá? Prestem atenção na formação curricular, ok? Prestem atenção porque é uma única inscrição. Então, às vezes, você precisa fazer uma atualização lá e este é o momento. Observe nos detalhes, ok? Qualquer dúvida, eu sei que vocês têm o suporte do GOI, tem o suporte aí também
As escolas têm o suporte da diretoria e o CEMOV vai estar de plantão a partir de agora para apoiá-los também, tá bom? Luiz, também vamos ter uma FAQ, né? Igual o ano passado, né? A gente vai elaborar, né, documentos orientadores e lá a gente coloca um tira-dúvida, né? Porque já vai chegando todas as dúvidas, né? Elas vão chegando pra gente e aí é até bom que aí serve como um termômetro pra gente sentir aqui onde que tá mais... que está gerando mais dúvida mesmo, né, para o pessoal que vai fazer a inscrição. Então, são esses pontos que a gente vai atuando, né. A gente faz naquele mesmo formato que a gente fez no ano passado, a gente vai gerar um link, que é um link dinâmico, vai compartilhar esse link pelas redes oficiais, né, e a gente vai editando conforme for surgindo mais dúvidas, né. Então, a gente centraliza a informação em um único documento e a gente vai esclarecendo todas as dúvidas que forem surgindo no decorrer do processo. Ok, gente. Eu queria só trazer mais um reforço em relação à formação curricular, a importância de atualizar a formação curricular durante o período de inscrição, para que essa formação já tenha efeitos na classificação. Ok? Claro que a formação curricular ele fica aberto durante todo o ano, o docente pode atualizá-lo a qualquer instante, mas para que já tenha efeitos na classificação e nas próximas etapas que virão de manifestação e atribuição, é importante que ele já faça durante este período a sua atualização de formação curricular, tudo bem? E esse ano, o que nós fizemos aqui para atender a nossa rede? Então, sempre que a gente for soltar uma publicação, a gente vem aqui, passa informações para vocês e logo na sequência vocês vão ter acesso à publicação, né, Karina? Perfeito. Então, vocês devem estar se perguntando, mas não saiu numa portaria, eu não vi nada, será que eu não observei lá no Diário Oficial, eu não localizei? Esse documento vai ser publicado nos próximos dias e vocês vão ver no detalhe o que a gente passou hoje para vocês, tá? Que isso vai estar lá no documento registrado, o formato da inscrição, o período, o cronograma, tudo vai estar lá no Diário Oficial nos próximos dias. A gente fez uma antecipação aqui, para que quando você observe o texto, veja que a gente colocou na operação o detalhamento, tá bom? Então, daqui para frente é assim, a gente já conversou, também adiantou essa pauta com as diretorias de ensino, com os supervisores de ensino da comissão de atribuição, para que vocês possam, no momento que vocês forem lá tirar uma dúvida, eles já sabem do que vocês estão conversando, tá bom? Ok? Então, fica lá o registro, a gente vai ter uma FAQ que vai ser atualizada, então é um link dinâmico, as dúvidas que forem surgindo a gente vai atualizando no documento e a gente vai ter a equipe do CEMOV de suporte para orientar, né, sobre a atribuição 2025. Eu agradeço a todos vocês, essa gravação vai ficar disponível lá no YouTube, também no Centro de Mídias. Qualquer dúvida, vocês podem nos acionar nos nossos canais aí de atendimento. Muito obrigada pela sua atenção, uma boa tarde a todos. Obrigada, que tenhamos um bom processo de atribuição para 2025 e contem conosco. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.